Seja bem-vindo ao Hora da História, o lugar onde o silêncio também conta histórias. Hoje, a última chama do nosso especial, Luzes da Floresta, brilha entre sombras e sonhos. Uma fábula sobre medos, descanso e o valor de fechar os olhos para ver mais longe. Esta é a história de A Cuca e o menino que não dormia. O vilarejo dormia. As fogueiras apagadas soltavam fios de fumaça que subiam para o céu escuro. Os grilos começavam seu concerto, e o vento trazia o cheiro de mato molhado. A lua, redonda e amarela, vigiava o vale silenciosa. Mas numa casinha de janelas azuis, as luzes ainda estavam acesas. Ali vivia Caio, um garoto de olhos inquietos que se recusava a dormir. Enquanto todos sonhavam, ele se sentava na cama com um lampião na mão, olhando pela janela como quem teme o que há do lado de fora, ou do lado de dentro. Desde pequeno, Caio dizia: dormir é perder tempo. O mundo é grande demais para ser visto de olhos fechados. A mãe sorria cansada. O pai apagava o lampião às escondidas. Mas quando o silêncio chegava, o menino acendia outra vez. E assim, noite após noite, ele vencia o corpo com a força da teimosia. Com o passar dos meses, o tempo ao redor dele começou a se dobrar. Os dias pareciam iguais, os sons se misturavam, e o menino já não sabia se via o amanhecer ou o entardecer. Uma noite, quando até o vento parou para descansar, ele ouviu algo diferente. Um som baixo, distante, como passos arrastando folhas. O lampião tremeluziu, e a chama balançou ao ritmo de um sussurro. "Por que ainda estás acordado, pequeno?" A voz vinha do quintal, suave, mas firme. Caio se levantou devagar, coração batendo depressa. Pela janela, viu uma mulher de cabelos longos, cor de fumo e névoa, vestida com um manto de folhas secas que mudavam de forma conforme o vento soprava. Os olhos dela eram amarelos, como dois vagalumes dentro da sombra. "Quem é você?" ele perguntou, tentando parecer corajoso. "Sou aquela a quem chamam Cuca", respondeu ela. "Mas não vim assustar ninguém. Vim saber por que foges do sono." Caio apertou o lampião contra o peito. "Dormir me dá medo. No escuro tudo ganha rosto. Prefiro ficar desperto." A Cuca se aproximou da janela. O ar ficou morno e o cheiro de ervas tomou o quarto. O escuro não existe para assustar. Ele existe para ensinar. É no escuro que as coisas descansam para poder florescer no dia seguinte. O menino balançou a cabeça. "Mas e meus sonhos? Tenho medo deles." "Sonhos não machucam", disse a Cuca. "Eles falam o que teu coração tenta esconder quando estás acordado." Ela pousou a mão sobre o vidro. Por um instante, o lampião se apagou. O quarto ficou cheio de penumbra, mas, curiosamente, Caio não sentiu medo. Sentiu calor. A Cuca continuou: "Quem nunca dorme, perde o dom de recomeçar. Até a lua precisa minguar para voltar inteira. Dormir é o jeito que a alma encontra de respirar de novo." Caio, sem perceber, bocejou. As palavras dela tinham ritmo de canção. A voz vinha suave, lenta, e parecia se misturar com o som dos grilos. "Mas se eu dormir, o mundo vai seguir sem mim", murmurou o menino, já com os olhos pesando. "O mundo precisa que descanses, Caio. Quando tu dormes, tudo à tua volta aprende a sossegar também." Então, ela soprou levemente. Um vento morno percorreu o quarto, apagou a luz do lampião e embalou o menino como um cobertor. Caio deitou-se, e as últimas palavras que ouviu foram como um sussurro de rio. "Deixa o escuro cuidar de ti. Amanhã o sol saberá o teu nome." Cuca ficou mais um instante ao lado da janela, olhando o garoto adormecer. Depois caminhou até o quintal, onde o jardim parecia respirar junto com o sono dele. As folhas se moveram, as flores fecharam as pétalas, e o vento perdeu a pressa. Ela levantou o olhar para a lua e disse baixinho: "Os humanos esquecem que até a luz precisa descansar." Quando o primeiro galo cantou, a Cuca já não estava mais ali. No lugar onde ela pisara, havia apenas o lampião, aceso de novo, com uma chama leve, dourada, que não queimava, apenas aquecia. Ao acordar,
Caio sentiu-se outro. A cabeça limpa, o corpo leve, o coração cheio de um silêncio bom. Lembrou-se da voz que lhe falara à noite e correu até a janela. O jardim estava iluminado, as flores abertas e o lampião brilhava. Sorriu, sem saber por quê. Talvez porque entendesse, mesmo sem entender, que existe mais coragem em fechar os olhos do que em forçá-los a permanecer abertos. Desde então, Caio passou a dormir tranquilo. Às vezes, antes de adormecer, ele ainda deixava o lampião aceso na janela, não por medo, mas para agradecer àquela estranha visitante que o ensinara que até os sonhos precisam de luz. E quando o vento sopra suave nas noites de lua, dizem que é a Cuca de volta, caminhando por entre os quintais, velando o sono das crianças teimosas e abençoando o repouso dos que aprenderam a confiar no escuro. Moral da história: o medo do escuro nasce quando a gente esquece de descansar. Só quem aprende a dormir acorda de verdade para o dia seguinte. E assim termina A Cuca e o Menino que Não Dormia, a última fábula do nosso especial Luzes da Floresta, Fábulas de Halloween. Se essa história te trouxe calma, deixe o seu like e inscreva-se no canal Hora da História. E compartilhe esse conto com quem anda cansado demais para sonhar. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é confiar na noite para encontrar o amanhecer.